Shalom, shalom. Sejam bem-vindos no canal Book and Coffee. Vamos para mais um conteúdo. Capítulo 2. Por que minhas orações não estão sendo respondidas? Subtítulo: Tornando-se um bom solo. Quando revelamos, implementamos e praticamos nossa aliança com o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, então nos tornamos atraentes para o céu. Se o céu é para você, então você deve aceitar isso como um fato. Devemos ser pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus para que sejamos realmente capazes de ter o reino de Deus começando a trabalhar em nossas vidas. Se apenas permitíssemos que o Espírito Santo nos comunicasse isso, faríamos muito melhor. Em uma ocasião, Jesus falou comigo sobre a parábola do semeador. Fiquei chocado com o quanto eu não entendia sobre essa parábola. Depois de buscar a Deus, percebi que essa parábola está se concentrando na condição do solo e deveria ser chamada de parábola do solo. Vamos olhar profundamente para o que Jesus ensinou nessa parábola. Mas antes de fazermos isso, gostaria de citar o que Jesus disse sobre essa parábola na língua aramaica, que ele falava fluentemente. Se você é capaz de entender isso, então você precisa responder. Então seus discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que você sempre fala com as pessoas nessas parábolas difíceis de entender? Ele explicou: você recebeu a experiência íntima de insight sobre as verdades e mistérios ocultos do reino dos céus, mas não tem. Pois todo aquele que ouve com o coração aberto receberá progressivamente mais revelação até que tenha mais do que o suficiente. Mas aqueles que não ouvem com o coração aberto e ensinável, até mesmo o entendimento que eles pensam que tem lhes será tirado. Mateus 13, versículo 9 ao 12. Uau! Posso ouvir Jesus dizendo isso e nos deixando saber que Ele quer que meditemos em Suas palavras até que essas palavras se tornem uma parte tão grande de nós que o que Ele diz influencie todos os aspectos de nossas vidas. Você recebeu a experiência íntima de insight sobre as verdades e mistérios ocultos do reino dos céus. O Espírito de Deus busca as coisas profundas de Deus. Mas Deus as revelou a nós por meio do seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Eu quero conhecer as coisas profundas de Deus. Jesus disse que se entendermos a parábola do semeador, nos foram dadas as verdades e mistérios profundos, íntimos e ocultos do reino dos céus. Porque entendemos que Deus nos oferece uma compreensão tão grande de suas verdades, devemos responder: tenho que compartilhar essas verdades com você porque você será eficaz na oração e terá todas as orações respondidas quando entender completamente o que estou explicando. Então ele falou muitas coisas a eles em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E, enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram. Outra caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente brotaram porque não havia profundidade de terra. Mas quando o sol nasceu, elas foram queimadas, e porque não tinham raiz, secaram. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e produziu uma colheita, uma 100, outra 60, outra 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes foi dado conhecer, não foi dado. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de modo algum entendereis, e, vendo, vereis, e de modo nenhum percebereis, porque o coração deste povo se tornou endurecido, e os seus ouvidos ouviram duramente. E fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mateus 13, versículo 3 ao 15. Aqui é onde devemos receber o Espírito de revelação sobre o qual Paulo falou no livro de Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Efésios 1, versículo 17 e 18. Ouça enquanto Jesus nos explica essas verdades. Lembre-se de que devemos ter olhos que veem e ouvidos que ouvem. Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, mas não o viram. E desejaram ouvir o que ouvis, mas não o ouviram. Agora ouça a explicação da parábola sobre o agricultor que planta sementes.
A semente que caiu à beira do caminho representa aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então vem o maligno e arrebata a semente que foi plantada em seus corações. A semente no solo rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raízes profundas, não duram muito. Eles caem assim que têm problemas ou são perseguidos por crer na palavra de Deus. A semente que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas muito rapidamente a mensagem é sufocada pelas preocupações desta vida e pela atração da riqueza, então nenhum fruto é produzido. A semente que caiu em solo bom representa aqueles que realmente ouvem e entendem a palavra de Deus e produzem uma colheita de 30, 60 ou até 100 vezes mais do que foi plantado. Mateus 13, versículo 16 ao 23. Subtítulo: O semeador. Um fazendeiro planta sementes. O dicionário Webster, edição de 1828, define um semeador como aquele que espalha sementes para propagação. Alguém que espalha ou espalha, como um semeador de palavras. Subtítulo: A semente. A semente é a palavra. De acordo com Webster, semente é a substância, animal ou vegetal, que a natureza prepara para a reprodução e conservação das espécies. As sementes das plantas são uma parte decídua, contendo os rudimentos de um novo vegetal. Subtítulo: O solo. Finalmente, Webster definiu o solo como a superfície da terra ou parte superior da terra, sem referência aos materiais que a compõem. Os 4 tipos de solo em Mateus 13 a trilha. É muito importante não apenas ouvir o que Deus está dizendo, mas também entendê-lo. Jesus, pessoalmente, queria que eu entendesse a verdade que está sendo ensinada. Ele queria que eu levasse a verdade ao meu coração para que ela produzisse uma colheita. Lembre-se, é possível ouvir, mas ir embora sem entendê-la. Não deixe o maligno vir e roubar a palavra que foi plantada em seu coração. O solo rochoso. Todos nós tivemos a experiência de ouvir a palavra de Deus e encontrar uma alegria tão incrível. Precisamos ter certeza de que temos profundidade em relação à nossa caminhada com Deus. Nosso nível de comprometimento determinará nossa longevidade durante os problemas. Quando somos perseguidos por crer na palavra de Deus, não abriremos mão de nossa alegria e produziremos uma colheita. Os espinhos. Muitos de nós estamos muito ocupados com os assuntos desta vida na terra. Não devemos permitir que a palavra seja sufocada pelas preocupações desta vida e pela atração da riqueza. Os espinhos estão empurrando a verdade do reino para fora do seu solo. O bom solo. O bom solo é o coração que verdadeiramente recebe e entende o que Deus está dizendo e produz uma colheita incrível, até mesmo 100 vezes mais do que foi plantado. A característica mais interessante sobre Jesus é esta: ele é tão simples em sua abordagem em relação à verdade. Ele nos deu uma maneira sincera de entender a maneira como o reino dos céus funciona. É interessante notar que não há nada a ser feito com a semente, exceto semeá-la. O fazendeiro semeia a semente. É isso que os fazendeiros fazem. O Senhor Jesus me instruiu que a semente tem tudo dentro dela e não está faltando nada essencial para o crescimento. Uma semente contém, dentro de si, tudo o que é necessário para a propagação. Uma vez plantada, ela brota e produz uma colheita. Tenha isso em mente. Não é preciso fazer mais nada além de plantar, regar e esperar. Toda vez que falo em uma conferência, começo a ministrar sobre certos assuntos relativos aos corações das pessoas por meio da palavra de conhecimento. Estou realmente ministrando ao solo delas, que pode conter pedras, espinhos e outros obstáculos que impedem a produção da palavra que é semeada. O Senhor me mostrou quando voltei que eu deveria lidar com o solo primeiro, preparando para a semeadura da palavra, ministrando ao povo por meio da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos e profecia. Ele me disse que se eu fizesse isso, veria uma colheita maior quando eu semeasse a palavra durante o tempo de ensino. O tempo de ensino ocorre durante o culto, após esse período de tempo. Pode levar 10 minutos ou 1 hora. Para a maioria das pessoas, pode parecer que estou falando aleatoriamente, mas o que estou realmente fazendo é me livrar de quaisquer obstáculos naqueles que estão ouvindo para que a palavra de Deus crie raízes e produza uma colheita nesses indivíduos. Jesus vem e fica ao meu lado e me diz o coração das pessoas. Uma vez que eu saiba as condições que existem, começarei a falar sobre certos assuntos e ministrar às pessoas em massa ou individualmente, como Deus escolher. Depois que o Senhor cuidar dos problemas com o solo das pessoas, a glória virá enquanto eu ministro a palavra às pessoas. Ele também me diz para falar com a equipe da igreja ou ministério separadamente em uma sessão fechada. Ele me dirá às vezes para falar com o grupo de oração intercessória e o grupo de adoração também em uma sessão fechada.
Ele me disse que se eu pudesse colocar a liderança na mesma página que ele, o resto da igreja ou ministério seguiria. Subtítulo: Não é sobre você. Enquanto eu estava do outro lado com Jesus, antes de voltar para esta vida. Uma das coisas mais profundas que aprendi foi o quão importante é entender como esta vida funciona depois que você entregou a Ele sua vida e permitiu que o Espírito de Deus tornasse seu espírito novo pelo novo nascimento ou nascer de novo. Lembro-me de quando Jesus sorriu para mim na visitação de 1992, quando eu disse a Ele que não voltaria para a Terra. Eu queria estar com Ele no céu para sempre, e me senti tão segura e confortável com Ele e tudo que Sua presença tem a oferecer. Ele me fez saber que eu era necessária de volta à Terra com o propósito de ajudar a cumprir os destinos de outras pessoas e não apenas o meu. Eu entendo quão importante foi para mim voltar e executar as estratégias de Jesus e seu reino, estratégias que estão além do meu próprio mundo pessoal. Foi incrível saber o quanto Jesus realmente planejou para cada pessoa na Terra. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem ideia das coisas que ele escreveu e projetou para elas ou que esses planos foram concebidos muito antes de nascerem. Deus planejou me enviar de volta a esta vida porque Ele quer usar minha vida para ser uma verdadeira virada de jogo para muitas pessoas que precisam ouvir do céu. Os destinos das pessoas continuam a ser confirmados à medida que Deus traz revelação e correção às pessoas a quem Ele me envia. Ele me disse: Você sentirá que eu que vim e ficarei ao seu lado e sussurrarei em seu ouvido direito o que eu quero que você diga à pessoa a quem eu ordenei que você falasse. Elas serão redirecionadas para o caminho que foi escolhido para elas e nunca mais serão as mesmas. Por causa de tudo o que ele me mostrou sobre sua vontade para as pessoas, devo lhe contar algumas coisas muito importantes que agora sei. Subtítulo: A vontade de Deus. A vontade de Deus já está estabelecida no céu. Sua vontade inclui muitos aspectos diferentes da vida. Sua vontade é compreensivelmente o modo de vida no céu. Ninguém resiste a ela. Sua palavra não é diferente de quem ele é como pessoa. O que quer que ele diga, ele fará. Sua palavra é sua vontade. Podemos aprender sua vontade lendo e consumindo cada palavra que ele falou e que está registrada. A intenção de sua palavra é tão importante quanto sua palavra. Compreender a intenção completa de sua palavra leva um pouco mais de tempo do que apenas ler e citar a palavra. Você deve deixar o Espírito Santo revelar a intenção da palavra falada. Você deve coordenar sua palavra com outras escrituras na palavra de Deus. Também há livros escritos no céu para indivíduos. Esses livros também são sua vontade. Veja Salmo 139, versículo 16. Os anjos trabalham constantemente de acordo com a palavra e a vontade de Deus para indivíduos. Este fato é importante saber ao orar porque é uma maneira de orar que sempre obterá a resposta. Lembre-se, Ele quer fazer sua vontade em sua vida. O Espírito Santo revela sua vontade nas palavras que Deus falou. Subtítulo: Fé e descanso. Sabemos que sem fé não podemos agradar a Deus. Ver Hebreus 11, versículo 6. Há um lugar de descanso no qual devemos viver, e esse é o objetivo da fé. Entre no lugar secreto, ver Salmo 91. Até que você alcance esse lugar de descanso, você ainda estará guerreando contra a dúvida. Essa guerra contra a descrença persiste quando a revelação ainda não veio através do Espírito Santo. Quando uma pessoa está em dúvida, então a fé não está governando. Uma coisa é ouvir a palavra de Deus, outra bem diferente é abraçá-la pela experiência e encontrá-la acendendo seu ser interior. A fé pega a promessa e a implementa pela revelação no Espírito Santo. Agora Deus nos ofereceu a mesma promessa de entrar em seu reino de descanso em fé confiante. Portanto, devemos ser extremamente cuidadosos para garantir que todos nós abracemos a plenitude dessa promessa e não deixemos de experimentá-la. Pois ouvimos as boas novas de libertação assim como eles ouviram, mas eles não uniram sua fé com a palavra e ativaram seu poder. Em vez disso, o que ouviram não os afetou profundamente, pois duvidaram. Para aqueles de nós que creem, a fé ativa a promessa e experimentamos o reino do descanso confiante. Hebreus 4, versículo 1 ao 3. Considere convidar o Espírito Santo para guiá-lo à revelação do descanso na fé. Ele quer guiá-lo a toda a verdade. Ele não conhece nada mais. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja Mateus 26, versículo 41. Subtítulo: Fruto da oração. Precisamos obter uma revelação do que realmente significa estar conectado à fonte da nossa vida. A oração bem-sucedida é orar corretamente e receber a resposta de Deus.
Quando você tem a palavra de Deus em você, o que significa que a vontade dele está dentro de você e o Espírito de Deus é sua fonte de vida, você pode pedir o que quiser e será feito para você. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Ele corta todo ramo meu que não produz fruto, e poda os ramos que dão fruto para que produzam ainda mais. Você já foi podado e purificado pela mensagem que eu lhe dei. Permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Pois um ramo não pode dar fruto se for separado da videira, e vocês não podem ser frutíferos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aqueles que permanecem em mim, e eu neles, produzirão muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Qualquer um que não permanece em mim é jogado fora como um ramo inútil e seca. Tais ramos são reunidos em uma pilha para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, e isso será concedido. Quando vocês produzem muito fruto, vocês são meus verdadeiros discípulos. Isso traz grande glória ao meu Pai. João 15, versículo 1 ao 8. Quando desejamos receber respostas à oração, receber essas respostas como crentes, depende do Senhor. Devemos saber qual é a vontade de Deus. Somos capazes de obter entendimento de sua vontade primeiro, conhecendo sua palavra. Podemos ter nossas necessidades e desejos atendidos quando temos uma conexão de vida com a videira e quando a fé está presente. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer pai terreno. Veja Mateus 7, versículo 7 ao 11, Lucas 11, versículo 9 ao 13, Romanos 8, versículo 32, Tiago 1, versículo 5. Precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo a experimentar Deus como um Pai amoroso que quer fazer mais por nós do que podemos imaginar. Subtítulo: A vontade do Pai. E não se preocupem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Essas coisas dominam os pensamentos dos descrentes em todo o mundo, mas seu Pai já conhece suas necessidades. Busquem o reino de Deus acima de tudo, e Ele lhes dará tudo o que vocês precisam. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, pois é grande a alegria de seu Pai dar a vocês o reino. Lucas 12, versículo 29 ao 32. É maravilhoso saber que quando nos concentramos no poderoso reino de Deus, veremos todas as nossas necessidades atendidas. Quando oramos, nos encontramos em um lugar de provisão onde não estamos mais orando por nós mesmos, mas apenas pelas coisas que o Espírito deseja. Descobrimos que o Espírito estará do nosso lado enquanto nos concentramos no reino e não no egoísmo. Quando não somos egoístas, Deus começará a nos surpreender ao nos dar os desejos do nosso coração. Deleite-se também no Senhor, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Salmo 37, versículo 4 e 5. Lembre-se também de que todo aquele que pede recebe. Quando você busca, você encontra, e quando você bate em uma porta, ela será aberta. Este é o Pai Celestial, que lhe dá o Espírito Santo quando você pede a Ele. O Espírito Santo guiará a toda a verdade, que inclui qualquer coisa que seu coração deseja que se origine do Espírito da realidade. Então eu digo a vocês: peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e será aberto para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate, será aberto. Se um filho pedir pão a qualquer pai entre vocês, ele lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, ele lhe dará uma serpente em vez de um peixe? Ou se ele pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, versículo 9 ao 13. Esteja confiante de que não somente suas orações são ouvidas, mas também são respondidas quando você ora com a assistência do Espírito Santo. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que o amam e andam com ele no Espírito da verdade, realidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam na retidão. Salmo 84, versículo do 11. Jesus é o comandante desviando o olhar de tudo que distrairá para Jesus, que é o líder e a fonte da nossa fé, dando primeiro incentivo para nossa crença, e também é seu consumador, levando-a à maturidade e perfeição. Ele, pela alegria de obter o prêmio que estava diante dele, suportou a cruz, desprezando e ignorando a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Lembre-se de que quando você ora, Jesus é a razão pela qual você pode orar ao Pai e ser ouvido. Oramos em nome de Jesus por causa da mediação que Jesus realizou por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
É por causa da fé que vemos nossas respostas chegarem. As respostas não surgem por causa do nosso choro ou reclamação. Sem fé, é impossível agradar a Ele. Hebreus 11, versículo 6. Quando conheci Jesus em inúmeras ocasiões, Ele revelou a personalidade de um comandante. Eu tive a impressão celestial de que se eu deixasse que Ele estivesse no comando de qualquer coisa na minha vida, eu sei que veria a administração daquele aspecto particular da minha vida e sua completa conclusão viria à tona. Ele está no controle, e tudo o que Ele diz vale. Se você precisa de ajuda em qualquer área da sua vida, peça a Ele agora. Deixe Jesus ser seu comandante. Ele pode ajudá-lo com sua vida de oração. Ele viveu em um corpo na terra assim como você. Ele orou ao Pai por ajuda, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas ao que podia salvar da morte, foi ouvido por causa do seu temor a Deus. Hebreus 5, versículo 7. Nunca duvide que Jesus pode fazer a diferença quando ele tem permissão para assumir o comando. Confiar totalmente nele e não ter dúvidas de que ele responderá requer muita fé. O centurião nos dias de Jesus recebeu o maior elogio de todos em relação à sua fé. Ele disse a Jesus para apenas falar a palavra e assim será feito. Na Bíblia judaica completa para esta passagem em Mateus 8, a frase apenas fale a palavra na verdade traduzida como apenas dê a ordem. E Yeshua disse, eu irei e o curarei. Mas o oficial respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Em vez disso, se você apenas der a ordem ao meu servo, ele se recuperará. Pois eu também sou um homem sob autoridade. Tenho soldado sob minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem, ao meu escravo, faça isso. E ele o faz. Ao ouvir isso, Yeshua ficou surpreso e disse às pessoas que o seguiam, sim, eu lhes digo que não encontrei ninguém em Israel com tanta confiança. Mateus 8, versículos 7 ao 11. Pois o Senhor, nosso governante, o Senhor, nosso comandante, o Senhor, nosso rei, ele nos livrará. Isaías 33, versículo 22. Subtítulo: O caráter revelado de Jesus. O encontro com Jesus deixou uma grande impressão em mim a respeito de seu caráter. Seu caráter, como me foi revelado, é surpreendente. Você não precisa fazer nada além de estudar todas as citações dele nos evangelhos, as letras vermelhas, para ter uma ideia de quem ele é como pessoa. Ele é uma imagem exata do Pai. Ele só faz e diz o que seu Pai faz e diz. Quando você começa a permitir que o Espírito de Deus o aconselhe, ele lhe dirá a verdade sobre o caráter de Jesus. Você começará a compreender os caminhos de Deus. A maioria das pessoas conhece a Deus apenas por seus atos. Elas meramente o conhecem observando-o. Elas não conhecem por terem um relacionamento vital com Ele. Eu quero conhecer as complexidades de como Deus opera. Em outras palavras, eu quero governar e reinar com Ele. Veja 2 Timóteo 2, versículo 12. Moisés conhecia os caminhos de Deus. Ele encontrou Deus em um nível pessoal. Ele revelou seu caráter a Moisés e suas ações ao povo de Israel. Salmo 103, versículo 7. Por favor, entenda esta verdade. Eu encontrei várias vezes em um nível mais íntimo e, portanto, fui dramaticamente transformado. Uma grande quantidade de influência e poder flui de sua pessoa. Você não pode passar tempo em sua presença sem ser radicalmente transformado. Até mesmo seu rosto fará com que seu rosto seja transformado. Quando a perfeição entra em contato com a imperfeição, algo tem que ceder. Jesus é sobrenatural. Quando ele entra em contato com você, o natural terá que dar lugar ao sobrenatural. Muitas pessoas pensam que estão certas sobre o que acreditam sobre ele. No entanto, quando você o encontra pessoalmente pela primeira vez, você perceberá que está corrigido e mudado. Ele está sempre certo sobre tudo. Você percebe isso quando o encontra. Precisamos permitir que ele nos influencie em nossa vida de oração. Quando o conheci, ele tinha tanta tenacidade sobre ele. Seu caráter era realizar as coisas, não importa o custo. Agora sei que nunca seria sensato ser um obstáculo entre o lugar onde Jesus está e o lugar onde ele pretende ir. Sim, Jesus é compassivo e compreensivo. Ele é tocado pelos sentimentos de nossas fraquezas. Mas ele também conhece todas as respostas e abriu o caminho para que todas as nossas orações sejam respondidas. Precisamos entrar em oração com plena certeza de fé. Devemos estar completamente confiantes em seu desejo e capacidade de responder às nossas orações. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que ele nos consagrou, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, versículo 19 ao 23. O apóstolo Paulo disse ao povo de Atenas, conforme registrado no livro de Atos, que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ver Atos 17, versículo 28. Não precisamos fazer nada que exija dificuldade. Precisamos apenas aceitar quem ele é e buscá-lo sinceramente. Ele quer que o encontremos. Ver Hebreus 11, versículo 6. Jesus cuidará de nós. Ele é a porta pela qual devemos entrar para ter uma vida de oração bem-sucedida. Ele nos abençoará abundantemente enquanto oramos por seu propósito para nossas vidas. Seu propósito para nós é uma vida abundante em todas as áreas. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Mas as verdadeiras ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Aqueles que entrarem por mim serão salvos. Eles entrarão e sairão livremente e encontrarão bons pastos. O propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Meu propósito é dar a eles uma vida rica e satisfatória. João 10, versículos 7 ao 10. Ajude curtindo e compartilhando e se inscrevendo no canal Book and Coffee. Deus os abençoe.